e a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre segurança e saúde no trabalho. Manejos dos extintores. Vamos aqui comigo. A finalidade de um extintor é combater de maneira imediata os focos de incêndio. Eles não substituem os grandes sistemas de extinção e devem ser usados como equipamento para extinguir os incêndios no início, antes que se torne lançar mão de maiores recursos. Então, ali é uma cadeira que está pegando fogo, é um computador, é um sistema de ar-condicionado, ali um ar-condicionado, algo nesse sentido, tá? O êxito no emprego dos extintores depende de uma distribuição apropriada, de um sistema adequado e eficiente de manutenção, do treinamento contínuo do pessoal que irá utilizá-los e do combate imediato dos focos de incêndio. Beleza. Quando você for utilizar o extintor, posicione no sentido do vento, aproxime-se do foco de incêndio cuidadosamente, ataque a base do fogo, isso no caso do H2O, se for o PQS, né? PQS, por exemplo, tem que formar aquela nuvem, né? Que é do abafamento. Movimento o jato de forma de leque. No caso de combustível líquido, evite uma pressão muito forte em sua superfície para não aumentar a área de combustão. E ao final, assegure-se se não houver reignição. Pessoal, vem aqui comigo. Quando ele fala com relação aos líquidos combustíveis, para evitar que tenha alguma pressão, por que é importante? Eu falo que sempre que é muito importante, que todo mundo teria que ter pelo menos uma noção de combate a incêndio. Você está fritando um bife lá na tua casa e porventura ele venha pegar fogo. Aquele bife e aquele óleo, ele está servindo como o quê? Como combustível. Eu tenho um comburente, que é o oxigênio, e eu tenho a fonte de ignição ali, que pode ser a chama do seu fogão, que está fazendo com que tudo aquilo pegue fogo. Se você jogar água, a água ela parte do princípio do quê? Do abafamento, não é? Do abafamento. Perdão. Não, a água é resfriamento, não é abafamento, resfriamento. Então, a água vai partir do princípio do resfriamento. Se você joga água, já viram os vídeos que parece que há uma explosão? O que significa aquilo? Não é que houve explosão ou algo nesse sentido, não. Lógico que quando você jogou a água aqui na panela, ali está muito quente. Então, o primeiro líquido que vai chegar, ele vai se transformar em gás, né, e vai evaporar. Só que depois vai chegar uma hora que a água vai conseguir bater na panela e ela vai trocar de local com o óleo. Por isso que dá aquela impressão de explosão, porque a água veio aqui e expulsou o óleo. E aí aumentou aquela área de combustão. É a mesma coisa quando você for combater o princípio de incêndio nos líquidos inflamáveis. Mesmo que você esteja utilizando os meios corretos, por exemplo, um extintor de PQS, você não pode jogar diretamente assim, tem que formar aquela nuvem. Por quê? Porque se você joga aqui o pó vai fazer a mesma coisa, vai trocar de lugar com o líquido aqui e vai aumentar essa área de combustão, tá? Então, por isso que é interessante você saber como agir para evitar que você possa piorar a situação de vez, né? Então, você vai lá combater esse princípio de incêndio e acaba piorando, tá? Então, tem que ter esse cuidado, beleza? E quando você vai combater princípios de incêndio em resíduos de classe A, você tem que também ficar ligados porque eles queimam em profundidade. Então, pode haver uma reignição. Então, você tem que conferir para que não houve reignição, independente de qual resíduo de qual classe que você vai combater esse incêndio. Mas no classe A é mais importante porque ele queima em profundidade. Então, você tem que rescaldar, tá? Porque ali parou o incêndio, mas às vezes tem muito calor ali em profundidade ali dentro. Então, você tem que rescaldar, beleza?